Olá, bom dia a todos. Dentro de instantes estaremos começando mais um treinamento da Softbar. Estejam atentos, daqui a pouquinho. Olá, bom dia a todos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Softbar. Eu sou o Marcos, trabalho no time do Rio de Janeiro. Hoje vamos abordar a parte de precificação de produtos na RP. Conforme passar os módulos, vou esclarecer a dúvida de todos vocês. Então, vamos lá. Caso estejam com algum problema de áudio ou uma gravação em inglês, avisa para mim direitinho. Certo, pessoal, hoje, dando sequência ao trabalho que nós realizamos durante essa semana, vamos visualizar a parte de precificação pelo sistema. Então, nós separamos um dia justamente para falar sobre atualização de preço, como realizamos. Então, primeiramente, estoque, cadastro de produtos. Aqui nós visualizamos ontem estoque, manutenção de estoque, conforme mostra na tela de todo mundo. Abrindo então a tela, cadastramos vários exemplos simples do tipo grade, e uma das maneiras é clicando 2 vezes no produto e atualizando o preço bem aqui na parte do preço de venda. Então, uma das maneiras de realizar esse cadastro é justamente aqui no campo do preço de venda
e também via markup, onde calculamos a margem inserida aqui e ele faz o cálculo em cima do valor do custo. Temos então as duas maneiras de definir o preço do produto. Bem, mas essa não é a única. E além do mais, ainda temos ferramentas para visualizar o preço de acordo com cada canal que nós trabalhamos. Então é importante ter disponível essas outras maneiras. Bem, fechando a parte aqui do produto, onde eu tenho o meu cadastro, o cadastro do preço, o cadastro genérico, que vai ser considerado para todas as lojas. Eu tenho logo abaixo do manutenção de estoque a tela de visualizar por loja. Então é logo abaixo de manutenção de estoque para todo mundo que estiver me acompanhando. A parte de visualizar por loja é uma tela de visualização também do cadastro de produtos. A diferença é que aqui nós visualizamos outras informações referentes ao produto. Eu vou selecionar aqui uma categoria para filtrar apenas uma parcela dos meus produtos. E assim que nós clicamos duas vezes aqui no produto, nós visualizamos uma tela onde eu tenho uma parte um pouco mais resumida do que a tela de manutenção de estoque. Essa parte nós temos aqui a definição de quantidade mínima e máxima, que nós vamos ver com bastante detalhes no treinamento de ressuprimento, vai ser muito importante para administrar nossas ordens de compra. E referente à parte de hoje, eu tenho um preço de venda da loja, do canal. Então eu tenho o meu preço que eu defini ainda há pouquinho com vocês ali, manutenção de estoque. E aqui eu tenho o preço do meu produto no meu canal e-commerce, que é a minha loja online padrão. Então eu tenho 119, sendo que nessa loja ele vai estar 118. Dessa maneira, eu tenho um cadastro do preço no meu produto, é um cadastro que vale para todas as lojas, sendo que quando eu cadastro o valor específico para a loja, ele passa a valer sempre esse cadastro aqui, de acordo com a prioridade do sistema. Se eu tenho um cadastro de preço na loja e também em manutenção de estoque, como nós vimos, ele sempre vai sincronizar o cadastro da loja, porque é ordem de prioridade. Então esse que vai passar a ser sincronizado. Clicamos em salvar e ele já atualiza para mim. Para o pessoal que me acompanha usando o próprio sistema, reparem que eu customizei as colunas da minha tela colocando o preço de venda do meu produto, o preço cadastrado em manutenção de estoque. Eu coloquei o preço da loja, do canal especificamente, e também o preço por. Então é uma sugestão vocês verificarem aqui na parte de colunas e customizarem de acordo com o que será mais utilizado. Então a tela de visualizar por loja, que é o que nós estamos abordando nesse momento, assim como manutenção de estoque, permite ter várias informações bem à nossa disposição, antes mesmo de clicar duas vezes para abrir os detalhes. Essa tela, ela também tem uma outra diferença do que nós visualizamos no cadastro de produtos. A tela de visualizar por loja, ela lista todos os SKUs. Quando realizamos o cadastro de produto de grade, nós cadastramos um produto onde eu tenho diversas cores e diversos tamanhos. No manutenção de estoque aparece um produto só, se lembram? Produto pai, e eu clico nele para abrir todos os detalhes. Na tela de visualizar por loja não. Aqui eu vejo cada um dos SKUs.
Aqui eu não vou visualizar o cordão para depois abrir o pequeno, médio e grande. Aqui eu vou visualizar o cordão grande, o cordão médio e o cordão pequeno. Essa é uma outra diferença da tela de visualizar por loja. Então eu consigo definir o preço de acordo com o canal que eu trabalho e eu também visualizo diretamente o SKU. Dessa maneira eu realizo a minha precificação de maneira mais assertiva. Eu vou clicar 2 vezes para abrir esse mesmo cadastro que nós estamos trabalhando aqui. Então eu cadastrei aqui o meu preço de venda, que foi feito assim que foi realizado o cadastro do produto, importação de planilha, por exemplo. Eu cadastrei o meu preço de venda específico do meu canal e o preço por, ele fica aqui nesse outro campo. Então aqui eu configuro que o meu preço de 118 será por 110. Dessa maneira que nós realizamos um cadastro de preço promocional na plataforma. Então eu realizo a configuração desse campo e de acordo com o que for cadastrado aqui, vou clicar em salvar, ele mostra aqui na coluna conforme nós inserimos para visualizar de uma maneira mais simplificada. Falando um pouquinho dos outros campos, conforme as entradas de mercadoria, ele também tem um cálculo de custo médio, o preço de custo de acordo com o canal, aqui de acordo com todos, essa parte que a gente não consegue editar. Nós temos o preço por do produto, nós temos o mínimo do preço de venda, nós verificamos naquela parte de realizar atualização de preço via margem. Isso é uma rotina de segurança para impedir que esse produto fique abaixo de um determinado valor. Então, se eu realizar uma atualização de um preço acabar indo a R$90, essa segurança aqui do mínimo de preço de venda não deixa baixar muito o valor. Esse campo aqui mais abaixo é a máxima quantidade para venda. Então aqui é um limite também na hora da venda. Então, se esse produto, vamos colocar um exemplo, é um iPhone. Então eu coloco, por exemplo, 5 peças. Isso significa que eu não consigo vender mais do que 5 peças de uma vez. Isso é uma rotina interessante e ajuda a evitar fraude. Por exemplo, podem solicitar, colocar no boleto um grande número da sua mercadoria e acabar deixando, enfim, o produto parado. Então isso faz com que essas vendas absurdas não ocorram. E se eu vender, por exemplo, 10 iPhones, o que é um tanto incomum, o ideal realmente é que entrem em contato para negociar, sendo esse o caso. Essa máxima de quantidade de venda eu limito realmente a quantidade. Então, dependendo do produto, isso pode ajudar a combater alguns casos mais estranhos, como, por exemplo, fraude. E esses campos aqui de AD externo e canais, eles são específicos para algumas integrações, que nós preenchemos aqui os campos a mais para conversar com a plataforma. De um modo geral, a gente deixa aqui em branco. Aqui eu consigo marcar frete grátis para a plataforma, então eu simplesmente desativo o frete do produto. Não tem a ver com campanha de frete do e-commerce, é uma outra coisa. Eu simplesmente desativo o frete. E caso eu precise deixar o item inativo, tive algum problema no lote, eu acabei identificando que foi realizada uma alteração de preço de maneira incorreta, então eu posso desativar o item, realizar sincronização de produto no e-commerce hub e dessa maneira eu tiro ele da loja para realizar a manutenção. Uma das funções aqui da tela de visualizar por loja. E o principal que nós estamos visualizando hoje, que é a alteração de preço,
nós temos aqui o preço do canal e o preço por, que é o preço promocional. Até aqui, tudo bem. Já sabemos como realizar essa alteração pelo sistema item a item. Mas será que existe uma maneira onde eu possa realizar uma grande atualização, né? Pegar uma série de produtos, uma categoria inteira como eu fiz com vocês agora, em vez de atualizar item a item, eu realizar uma atualização em massa. Nós temos uma função de atualização de preço de e por. Eu estou mandando no chat para todo mundo, confirmem para mim se todo mundo recebeu. Aí na partezinha do chat da ferramenta, o endereço que eu mandei do nosso módulo web é o erp.softvar.com.br/webmolog. É nesse endereço que nós temos a função de atualização em massa, de preço de e preço por. E aproveitando que eu mandei para todos e vamos, enfim, demonstrar para visualizarmos juntos, eu vou mandar uma enquete para participação de vocês, certo? A frequência da utilização do preço promocional, do preço por. Pessoal, é mais comum sazonalmente, todo Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso é feito mais raro, dependendo do meu estoque, para liberação, ou é a maioria do tempo precisando dar um gatilho nas vendas. Beleza, pessoal? Já estou recebendo aqui a participação de todos vocês. Temos aí a maioria dos casos, né? Temos sazonalmente, temos uma grande parte aí, a maioria do tempo, sempre buscando a participação, o buy box, né? No caso do marketplace. De uma outra maneira também que não identifiquei na hora da criação das enquetes. Obrigado pela confirmação, eu já visualizei aqui que vocês receberam o link que eu mandei e eu vou abrir agora para atualizarmos os valores. Mais um minutinho, o pessoal ainda está terminando de participar. Certo, pessoal, dá continuidade então. Obrigado pela participação aí das enquetes. Certo. Então, tela de visualizar por loja. Acabamos de visualizar como se realiza uma alteração aqui pelo sistema. Agora eu vou realizar uma atualização em massa. Primeiramente eu vou selecionar uma série de produtos. Eu vou confirmar o meu canal, isso é muito importante, então eu vou atualizar para qual dos meus canais de venda. Eu vou simular aqui no meu e-commerce mesmo, vou selecionar uma série de produtos. Eu recomendo que ao invés de limpar os filtros e atualizar todos, que seja feita uma separação categoria a categoria, até para ir validando, né? Separar vários blocos, no caso tenhamos uma grande quantidade de itens. Então eu listei, por exemplo, nesse exemplo que eu preparei para visualizar com vocês o meu setor de acessórios, eu vou atualizar esses produtos aqui. Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente deve fazer é garantir que aqui na tela esteja uma coluna de um modelo, a coluna do preço de
que é o meu preço de venda, e o meu preço por. Então eu preciso garantir o modelo, preço de, preço por. Certo? Feito isso, eu venho aqui em exportar. Eu vou utilizar, por exemplo, aqui a planilha, que torna o processo mais tranquilo. Vou salvar aqui no meu desktop como atualização. Certo. Minimizar aqui o sistema. E aqui nós temos uma planilha para realizar o nosso trabalho, ou de repente eu tenho uma outra planilha já com isso tudo pronto, de maneira que eu só preciso passar então para cá, tendo muito cuidado se os preços realmente correspondem ao determinado produto. Então eu vou tirar aqui a coluna de categoria, vou tirar aqui as colunas de quantidade e descrição, de maneira que eu vou deixar o meu preço de e o meu preço por, conforme nós comentamos ainda há pouco. Então no meu preço por eu vou simular aqui uma atualização de R$100. Aqui eu vou colocar 39, por exemplo. Realizar algumas alterações. 65 por 60. E 27 por 25. Feito isso, eu venho em salvar como. Desktop mesmo. E o arquivo da atualização dos valores, ela deve ser salva como CSV separado por vírgulas, que é esse formato aqui. Então, CSV separado por vírgulas. Vou deixar aqui a minha atualização final. Confirmo sim. Vou fechar o arquivo e aí clico em não. E prontinho. Eu tenho aqui a minha atualização, onde eu realizo todo o meu trabalho. E a versão final que eu vou importar na nossa funcionalidade, eu deixei como atualização final com um formato de CSV separado por vírgulas. Agora vamos no nosso link. Pessoal, para quem não conhece a parte do software web, eu vou realizar um logout. Conforme abrimos o link, eu tenho aqui o usuário e a senha. Eu acredito que a maioria já tenha acessado. Para o pessoal que não acessou, eu tenho aqui em manutenção usuários. Aqui no nosso cadastro de usuário, eu tenho um e-mail, que é esse o e-mail de acesso à parte web. Então é um e-mail que está no seu cadastro, no seu sistema, com a senha de acesso. Dessa maneira nós acessamos a parte web que visualizaremos a seguir. Então vou colocar aqui o meu usuário e senha de teste. Conforme o link que eu passei para vocês, vemos aqui estoque, importar preço. E o que aparece aqui na tela é justamente todos os canais cadastrados no RP. Então nós utilizamos
alteração de preço para o e-commerce 1. Então, dessa forma, eu vou selecionar o canal correto. Muita atenção na hora de atualizar. Então, vou selecionar aqui o meu e-commerce e vou colocar aqui a versão final do meu arquivo. A atualização final. Ele vai carregar o arquivo. Eu vou maximizar a minha janela para ficar mais fácil de visualizar. Então, a minha primeira coluna, que é o cabeçalho, o modelo, nós temos aqui a diferença de valor. Então, ele estava 110 e eu alterei lá no arquivo para 100, 39, 40. É bom realizar uma conferência. Eu atualizei somente os primeiros. Tudo correto. A gente marca bem aqui acima para selecionar todos e atualizar. Bem aqui no cantinho. Prontinho. Atualização realizada com sucesso. Agora vamos conferir no RP como ficou. De novo em estoque, visualizar por loja. Vou selecionar a categoria dos produtos que eu realizei a atualização e já está atualizado. Uma função que realiza de maneira bem ágil. E uma grande parte de produtos pode demorar um pouquinho dependendo da sua conexão. Então fica a dica para vocês de realizar sempre em blocos, que além de garantir essa agilidade que eu mostrei para vocês, ele também garante essa conferência que é sempre importante de realizar. Ok? Fechando a primeira parte, então, do que a gente visualizando hoje, eu vou abrir, então, as questões para esclarecer para vocês a parte de atualização manual aqui no sistema e também web. Certo, então vamos lá. Marcos, quando eu sincronizo o preço com o e-commerce, mesmo sem estar preenchido o preço por, esse preço ele está sendo enviado para o Magento. Entendi. Você conferindo a parte aqui do preço por, ela se encontra em vazio. Eu acredito que seja essa a questão. E aí o valor que é enviado no preço por é o mesmo da venda, ou seja, ele repete. Eu tenho aqui o preço de venda 118, como não tem nada preenchido no preço por, ele repete o 118. Confirma para mim se é isso mesmo, né? Se eu entendi direitinho, Daniel. E aí, depois confirma para mim também como isso aparece no Magento. Se ele aparece simplesmente o preço de venda, ok? Ou se ele aparece de cor com preço igual. Aí, nesse caso, a gente, no caso do Daniel, vai precisar abrir um chamado, certo? Só confirma para mim direitinho se eu entendi a sua questão. Certo, uma questão do Fernando. Tem como mostrar como alterar os valores para diferentes canais. Beleza. Bem, Fernando, de acordo com o que eu fiz aqui, sempre que nós realizamos uma listagem dos produtos, nós estamos listando de acordo com um canal. E repara também que sempre antes de realizar a importação, aqui no módulo web, eu preciso confirmar para qual canal que eu realizo a importação dos valores. Então é muito importante filtrarmos os produtos de acordo com o canal. Esse é o primeiro detalhe importante. E o segundo detalhe é conferir direitinho o trabalho que nós montamos na planilha corresponde ao canal aqui no módulo web. Nossa loja ela vai ter um estoque para todos os canais e o preço diferente para cada um deles.
Perfeito, Fernando. Esse é um caso muito comum. Então, eu tenho um estoque que vai ser compartilhado para diferentes canais. Então, a configuração de preço eu realizo canal a canal, perfeitamente. E com relação à quantidade de estoque que você comentou com a gente, isso é feito em um outro local. No E-Commerce Hub, eu preciso inserir a configuração para qual estoque que eu vou estar debitando. Então, para todos os canais, vai estar marcando para o mesmo estoque. Então, o sistema ele tem essa diferenciação, o que é depósito e o que é canal de venda, para trabalhar os resultados das vendas, a precificação também. Precisa sincronizar no E-Commerce Hub depois disso? Sim, é isso. Inclusive, é a outra parte que eu ainda vou falar após esse detalhe. Primeiro, nós realizamos a alteração dos valores, seja pelo sistema, seja em massa aqui pelo módulo web. Após isso, eu vou no E-Commerce Hub e nós vamos sincronizar a linha de preço, que já já eu mostro para vocês. Certo. Ontem, sobre o assunto de customizar os dados para a planilha, ainda não houve retorno. Entendi. No caso da empresa SJO. Hoje, impreterivelmente, Marcelo, a equipe de implantação vai realizar um retorno com relação ao que foi abordado ontem. Combinado? A quantidade máxima por venda é definida por pedido ou na venda geral da loja. A quantidade máxima da venda que nós definimos ali no produto, né? Então, a quantidade máxima, ela vai pedido a pedido, Bruno. Então, a gente define a quantidade de venda, o limite de 5 peças. Eu, Marcos, vou lá, tento comprar 6. Aí ele tem esse limite, ele não deixa eu fechar o meu pedido. Então, é pedido a pedido. Com relação à venda geral, aí não. Então, eu posso comprar uma pessoa compra outra. Quanto a isso, não tem problema. Certo. Daniel acabou de confirmar, então. Aparece no Magento de e por com preços iguais. Nesse caso, Daniel, pedir para você a gentileza de reportar isso em chamado, tá? No nosso canal de central de ajuda, para verificar para ti o porquê que está repetindo, né? Eu mando um dado e ele repete de e por, ao invés de aparecer simplesmente o preço normal. Então, abre um chamado lá para a gente, por gentileza. Houve problemas com a internet e eu perdi o início. Beleza, Valdinei. No iniciozinho, nós batemos um papo com relação aí à precificação e essa parte de gestão de estoque, que na minha tela ela tem outra nomenclatura. Quando você abrir o sistema, ele está como visualizar por loja. Então, ele está logo abaixo de manutenção de estoque. Então, abre estoque, abaixo de manutenção de estoque, visualizar por loja. E você consegue customizar as colunas de preço do canal e preço por. Certo, pessoal? Dando sequência então no treinamento. É importante vocês verificarem o acesso à parte web. Tem essa ferramenta que vai ajudar vocês, além dos relatórios, do dashboard. Uma ferramenta interessante que complementa o RP instalado na máquina de vocês. Então, nós visualizamos como realizar a alteração aqui pelo sistema e também em massa. Logo a seguir,
conforme nós realizamos aqui a alteração, dando sequência, fechamos a tela aqui de visualizar por loja. Eu venho aqui em manutenção, e-commerce hub, seleciono meu canal. Aqui eu usei o canal e-commerce 1. Venho na parte de cadastro e dando sequência a todo o passo a passo de sincronização. Ontem eu disse que nós iríamos parar em quantidade. Eu venho aqui justamente na parte de preço para sincronizar as minhas alterações. Então essa parte aqui de preço é para que ela já inclusive compara para a gente o preço de e o preço por. Isso estando igual, ele sincroniza simplesmente como o preço de venda, o preço normal. Tendo o preço por aqui diferente, eu faço essa configuração no meu e-commerce, 65 arriscado por 55. Correto? E todos os produtos que nós filtramos ainda há pouquinho, né? Eles não aparecem aqui, isso nós já vimos no treinamento anterior. Precisamos garantir a associação na árvore de categorias web para garantir que isso seja sincronizado. Então, a precificação após atualizada, precisamos sincronizar via e-commerce hub. Muito importante. Bem, essa então foi a parte principal de hoje. Eu tenho mais um detalhe importante para mostrar para vocês. Fica em manutenção de estoque. Bem, pessoal, acabamos de visualizar a alteração de preço por canal, o preço de e por. Eventualmente, precisaremos realizar a alteração do cadastro do preço de venda, preço de um modo geral. Isso também ele pode ser feito em massa, aqui em manutenção de estoque, nessa parte de ajuste de preço. Bem, aqui na tela de ajuste de preço, precisamos colocar o nosso filtro. E aqui na parte de ajuste, nós colocamos aqui em porcentagem. E eu colocando 10% de valor, ele vai ajustar os valores para 10%. Muita atenção nessa parte aqui. Assim que a gente clicar em ir para filtrar os resultados, sempre coloque em não salvar. Porque dessa forma a gente consegue visualizar primeiro como vai ficar o ajuste de preço para depois realizar a alteração. Então aqui de 25 passou aqui a 28. Colocando aqui um outro filtro. Pronto, esse cadastro aqui ele já está atualizado. Ao invés de marcar preços de venda, acabei colocando aqui errado. Pronto, agora sim, estou mexendo aqui no preço de venda mesmo. Eu tenho aqui o preço anterior de 120, mais 10% para 132. Então, ao invés do markup, a gente utiliza a porcentagem aqui, fica de maneira mais assertiva. A tela que nós estávamos vendo ainda há pouco é a tela de venda por canal. Essa tela eu realizo uma alteração no preço de venda, que é o preço padrão do meu produto. Aquele preço geral que nós realizamos o cadastro aqui em manutenção de estoque. Então o sistema permite que eu realize a alteração do meu preço normal, meu preço de venda, além do preço por canal.
Então aqui ele tem por objetivo realizar esse tipo de configuração. O mesmo vale se eu quiser tirar 10%. E aí sempre filtra em ir e sempre clica em não salvar para garantir que está correto, para depois sim salvar. Porque se salvar sem querer, aí a gente vai ajustar essa porcentagem. Então vocês devem tomar muito cuidado, sempre clica em não salvar, visualiza. Essa tela permite que a gente consiga realizar a alteração aqui mesmo, na tabela. No caso de arredondar, então, os valores. Mas toma muito cuidado, porque se eu debitar 10%, para eu colocar mais 10%, aí já é outra conta. Né? Então, feito isso, aí sim, eu dou um OK. Então, sempre toma cuidado com a tela de salvar, tem sempre essa confirmação. Sempre, ao clicar em ir, tem lá, tem certeza? Para evitar aí as possíveis falhas. Então, essa tela de ajuste é uma tela de ajuste do preço normal do produto, é o preço que vale para todos. Cadastrando o preço canal a canal, a prioridade vai ser sempre do cadastro do preço loja, então, que vai ser sempre a prioridade. Mas aí para quem utiliza esse outro preço aqui, pratica essa outra forma de cadastro, eu tenho essa outra tela de ajuste de preço. Então a dica é sempre ficar de olho, toda alteraçãozinha, salvar, aí sempre coloque não para visualizar primeiro. Certo. Visualizar mais um detalhe aqui com vocês. Eu realizei uma alteração de uma quantidade muito grande de produtos. Abri a janela novamente, uma outra janela. Filtra aqui a categoria que estávamos realizando a alteração. Abri o meu produto que nós editamos. E aqui na tela de manutenção de estoque, além da quantidade, eu tenho a parte de preço. Então, repara naquilo que eu havia comentado, eu tenho tanto o meu preço de cadastro, que foi realizado, quanto o meu preço loja. Então, aqui na minha loja padrão, será 118, eu vou ignorar o 119. Já na B2W, será R$100. Ele vai ignorar o 19 também. Onde, então, que vai ser utilizado o 119? Para todos os outros canais que eu não realizei a precificação. Então, eu tenho lá Cenova, eu tenho também outros exemplos que eu montei no meu cadastro, todos os outros exemplos em que não possui o valor cadastrado especificamente no canal, será R$ 119,70. Então, dessa maneira, o sistema trabalha. Beleza, pessoal? Abrir mais uma vez aí as dúvidas antes de encerrarmos. Certo. Recebendo aqui as questões de vocês. Beleza, acabei de receber aqui, Daniel, a sua confirmação, que o chamado já está aberto. Eu vou pegar aqui a numeração e passar para a equipe, verificar esse problema do preço B e por para essa parte aí do magento. Ok? Se feita a alteração no ajuste de preço por e sem querer eu aperto salvar, eu consigo reverter essa ação. Marcelo, essa segunda parte do ajuste, ele é um ajuste para esse valor aqui, que é o preço do produto que vai valer
para todos os canais em que eu não tenho esse cadastro. No caso aqui do pressupor, ele é feito sempre daquela outra maneira que nós vimos antes, onde eu tenho a tela de visualizar por loja e realizo o meu cadastro, ou via planilha em massa. Então, o pressupor, o preço que nós mandamos por e-commerce, o preço promocional, né, depor, ele é feito sempre da outra maneira, canal a canal. Não seria melhor colocar um botão visualizar e um de aplicar para não correr o risco da alteração nessa tela? Beleza, Amanda, foi uma boa sugestão. Né? Eu tenho um ir, ele tem a confirmação ali de salvar e não salvar, de repente um aplicar, né? Seria uma outra forma, inclusive mais intuitiva. Né? Na planilha de cadastro, qual coluna eu incluo o preço diferenciado para a loja? Fernando, na planilha de cadastro de produtos, o preço de venda é sempre esse preço aqui, que é o preço exibido no manutenção de estoque. O preço diferenciado para a loja, ele é sempre feito da outra maneira. Então, seria uma outra planilha, ok? Eu tenho a planilha de cadastro, onde eu tenho lá o preço custo e o preço venda. Então, nós não incluímos o preço de loja na planilha de catálogo de produtos. Então, primeiro eu importo essa planilha, realizo todo o meu cadastro direitinho. Aí o que eu faço? Aí eu vou em visualizar por loja para realizar essa precificação. E como que eu realizo? Aí segue aquela sugestão que nós vimos juntos. Eu separo lá em blocos o meu cadastro, ok? Eu realizo o ir, exporto essa parte e aí nós atualizamos aí o preço B e preço por lá no módulo web. Me confirma se esclareceu direitinho. Na parte de manutenção de estoque, o que seria o preço sugerido? Esse campo aqui. Então eu tenho o meu preço de venda, tenho lá os campos de realizar o cálculo, marcar, eu tenho o preço sugerido. Esse campo ele é um campo de controle interno. Ele é um campo para você manter como base. Então é muito comum, acabou de lançar um aparelho novo. Então, o aparelho novo da Nintendo tem preço sugerido de 250. Então, eu tenho isso daqui para manter como base. Essa informação ela não é sincronizada, é uma informação que ela consta internamente para você ter um comparativo além da informação de margem. E você ter uma ideia se não está muito abaixo, não está muito acima do que é praticado. Então é um campo de controle interno. Lá no ajuste de preço, onde eu posso colocar 10% no valor do produto e sem querer eu salvo de forma errada. Ah, sim, aquela alteração onde nós colocamos, enfim, as alterações, né? Então precisa ter muito cuidado aqui, porque sempre que a gente realiza a alteração fica aparecendo aquela tela de salvar. E se você salvar, aí já era. Então tem que ter muito cuidado ao utilizar essa tela, certo? Então sempre na parte aí de salvar, realizando a alteração, a gente sempre vai confirmando e não salvar. Salvei, dei um ok aqui, aí eu não tenho como reverter, se foi essa a questão. Então vale aí a sugestão de usar com cuidado, usar categoria a categoria, bloco a bloco. De repente você pode dar uma olhadinha nas permissões dos usuários, então para os seus funcionários a gente deixar só para os responsáveis.
correto? É uma parte que, de repente, você vai utilizar de uma forma muito pontual, porque o mais comum, o que faz parte do dia a dia, é realmente o preço canal a canal, que aí terá o controle. Mas aí é bom eu mostrar para vocês também a atualização aqui, o preço regular, né, do cadastro, até para vocês terem ideia de como isso funciona e não acabar descobrindo aí de uma maneira errada. Então é importante visualizar também. E aí, salvar? Não. Pronto. Então sempre tem essa confirmação aí, prestar atenção para não clicar no Enter várias vezes. Beleza, pessoal? Estão recebendo mais dúvidas aqui antes do encerramento. Tá certo, pessoal? A partir de hoje, de precificação, os principais pontos, que é a parte aqui do cadastro de produto e a parte, então, do preço loja. Então, com isso, nós estamos encerrando. Gostaria de agradecer a presença de todos. Espero ter esclarecido as funcionalidades. Aproveitar para convidá-los para amanhã e também na semana que vem. Mais treinamento no mesmo horário. Qualquer dúvida, vocês podem sempre acessar a nossa central de ajuda em www.softvar.com.br/ajuda. Boas vendas e até a próxima.